Deus pode fazer a diferença no seu negócio. Empreendedorismo cristão é o tema do Comunhão Entrevista de hoje. Para quem não sabe, Deus também se importa com seus negócios. Para falar um pouquinho sobre este assunto, nós convidamos nada mais, nada menos do que Thomas Walker, ele que é uma referência quando o assunto é empreendedorismo cristão. Thomas, seja bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Olá, estamos com muita alegria de estar aqui com vocês e realmente falando do assunto que eu tenho uma grande paixão. Estamos aqui, nosso coração cheio de gratidão por tudo que Deus tem feito em nós e através de nós, e compartilhar com vocês esta paixão de realmente ver Deus interagindo conosco em nossas empresas, nosso profissionalismo, nossas carreiras e nas áreas onde Deus nos coloca como uma esfera de influência. Certo, Thomas, a gente conversava agora há pouco e você me falou que você já foi pastor, já foi bispo e hoje você é empresário, mas você usou um termo interessante que você gosta de ser chamado. Eu queria que você comentasse sobre esse termo que você falou comigo, que eu achei interessante, e falasse um pouquinho da sua vida em relação aos negócios. Perfeitamente. Realmente, eu também não sei o que eu sou quando nós vamos usar nomenclaturas usadas pela igreja tradicionalmente. Eu sou filho de missionários, cresci no Evangelho, cresci fundando igrejas. Meu pai era missionário no interior de Goiás, veio dos Estados Unidos em 1964. E então eu cresci nesse ambiente de igreja, de pregar o Evangelho, começar igrejas, trabalhar com líderes. A vida foi passando e eu tenho dentro de mim um DNA de empreendedorismo desde criança, sempre uma coisa ou outra. Mas quando finalmente chegou o momento, eu já havia voltado para os Estados Unidos em 2000, trabalhando com as igrejas ali. Eu tive a oportunidade em 2007 de me estabelecer na cidade de Nova York, e ali nós começamos uma empresa que hoje é uma empresa que está presente em vários estados dos Estados Unidos, e nós descobrimos ali uma verdadeira paixão em como trazer os princípios de Deus, os valores de Deus e principalmente um entendimento do propósito de Deus para nós como ser humano, como pessoas que somos plantados em esferas de influência e chamados por Deus para exercer uma influência. A Bíblia usa em Efésios capítulo 4 um termos dos dons ministeriais que Jesus, ao subir de volta para o Pai, ele derrama sobre a sua igreja. E hoje a gente vê muitas vezes esses dons ministeriais usados como títulos: pastor fulano de tal, profeta fulano de tal, apóstolo ciclano. E muitas vezes, erradamente, as pessoas veem esses títulos quase como se fosse uma profissão ou uma hierarquia ou uma certa autoridade. Mas na realidade são expressões de Jesus, que ele é o ministério completo e perfeito que revela todo o propósito de Deus, e cada um de nós carregamos uma parte disso, uma demonstração, uma parcela deste ministério. E ao trabalhar com muitos, eu me vejo hoje como um apóstolo ao mercado de trabalho, um apóstolo ao mundo dos negócios, mas também uma ponte por ter sido pastor por muitos anos, por entender a vida da igreja. Eu entendo muitas vezes os desafios tanto da igreja como os desafios do empresário e do empreendedor. E eu uso o termo apóstolo porque o termo apóstolo se refere àquele que é enviado com uma missão. O apóstolo é aquele enviado para representar um governo, um sistema, uma cultura. E hoje eu realmente me vejo apóstolo de uma cultura de empreendedorismo, de expansão do reino de Deus, usando nossos dons, usando as nossas características que Deus nos deu
e a unção que Ele nos dá para exercer esses dons e realmente ajudando as pessoas a identificar isso e aplicar isso aonde Deus te planta. Não sei se isso é complicado demais, mas pelo menos é a expressão que hoje eu encontro para expressar como eu me vejo, a minha identidade. Certo. Thomas, quando a gente fala de negócios, não tem para onde fugir. Você vai falar de lucros, despesas, investimentos, aquela burocracia toda, impostos que todo empresário passa. Dentro desse universo, como é que Deus pode fazer a diferença na vida do empresário? Oh, meu Deus, agora temos aí umas 10 horas para a gente conversar. Realmente, como Deus faz a diferença. Entendendo realmente o propósito de Deus em nossas vidas e entendendo quando voltamos ao Jardim do Éden, quando Deus cria o homem e coloca ele no Jardim do Éden, na criação que ele acaba de criar e de estabelecer. E quando ele vai criar o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele diz, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo réptil que arrasta sobre a terra. Em outras palavras, fomos criados pelo Deus criativo, cheio da sua multiforme sabedoria, cheio de autoridade. Fomos criados na imagem dele para expressarmos isso na criação. O ser humano, então, ele com essa criatividade, sabedoria, inteligência concedida por Deus, ele começa a aplicar isso através dos anos, através dos séculos, através de agora nós vemos um processo mais acelerado, como as coisas vão transformando e o homem começa a exercer a sua sabedoria dada por Deus para gerar tecnologia, ciência, ferramentas, instrumentos, todos esses mecanismos e todos os mecanismos de economia. Nós percebemos que tudo isso é relevante ao reino de Deus, é relevante para nós como a Igreja de Jesus, e entender primeiramente como Deus nos criou para termos o domínio, a autoridade e sermos a expressão dele na criação. Com o passar dos anos, os séculos, a desenvolvimento da humanidade, agora com tecnologia, com entendimento de negócios, com comércio, com serviços e desenvolvimento de projetos, todas essas coisas são frutos do desenvolvimento do homem dentro do projeto de Deus, de desenvolver o que nós chamamos a economia de Deus. A economia que fala de colocar as coisas em ordem, a economia que significa colocar cada coisa funcionando no seu lugar para alcançar o objetivo, seja de produção de riqueza, produção de serviços, a produção de produtos e todas as coisas que como empresários nós estamos envolvidos. Deus está envolvido nisso. Agora, muitas vezes a igreja, por perceber o seu papel como agente de evangelismo, missionário, de salvar almas e de levar as pessoas a entender a sua necessidade de um Salvador e de ter a sua participação do projeto de Deus da eternidade, muitas vezes abandonou as áreas mais seculares, que nós chamamos seculares, da economia, dos negócios, abandonou, e nós vemos como essas áreas ficaram completamente vazios do envolvimento da igreja e de homens e mulheres que têm realmente as ferramentas de Deus para fazer a diferença. Então, através do ministério que Deus tem confiado em nossas mãos, nós estamos buscando restaurar esse envolvimento e levar a igreja e as pessoas dentro da igreja a entender que tudo que nós fazemos, seja na tecnologia, seja na ciência, seja no recursos humanos, seja no tratamento do uso e investimento dos lucros, todas as áreas da economia são áreas que Deus quer que nós possamos representar
sua criatividade, sua sabedoria, sua inteligência, sua mordomia em todas essas áreas. Thomas, eu quero só pegar esse gancho. Só pegar esse gancho que você falou aí das áreas. Você falou recursos humanos, a parte de produção. O empresário que teme a Deus, que é cristão, ele vê essas áreas com outro olhar, de uma forma diferente, até para tomar decisões? Então, o que realmente é o segredo aqui? Há alguns princípios. Então é isso que nós estamos tentando trazer, uma nova mentalidade. Existe um grande mover hoje na Terra. Nós somos apenas uma voz entre muitos que estão realmente trazendo-nos de volta ao conceito de que os negócios não são nossos. Os negócios são do Senhor. Nós não somos os donos. Deus é o dono. Nós não usamos os negócios como ferramenta para evangelismo apenas. Nós não usamos os nossos negócios apenas para financiar a obra da igreja apenas. Mas nós entendemos que Deus quer que nós possamos transformar o empreendedorismo e o mundo empresarial numa manifestação da sua mordomia, da mordomia de Deus e da inteligência de Deus. Então vamos começar com algumas bases. Primeira base: Deus é o dono. Nós não convidamos Deus para os nossos negócios. Ele nos convida para os seus negócios. Ele é que nos planta onde Ele quer que nós estejamos, seja na frente de uma empresa, seja como uma parte de uma empresa, como um diretor, como um profissional. O apóstolo Paulo fala claramente quando escreve para os servos: fazei tudo ao Senhor, que é o Senhor que servis. Que nós possamos mudar essa mentalidade. Quais são as consequências? Nós começamos a entender que quando você entende que você é um mordomo e que você está trabalhando para o reino de Deus dentro do seu trabalho, você vai produzir com mais excelência, você vai ter um relacionamento diferenciado, que ao invés da sua empresa contratar pessoas que vão trabalhar para você alcançar o seu objetivo, você vai vê-los como colaboradores, como participantes do projeto que Deus te confiou, e portanto você tem uma responsabilidade ética, uma responsabilidade moral, uma responsabilidade organizacional de trabalhar com excelência, levando com respeito aquilo que você está fazendo, porque você é mordomo e Deus colocou pessoas junto com você para trabalhar, para alcançar o objetivo que é a expressão de Deus, seja em qualquer área que nós estamos. Então isso muda o RH, muda a maneira como nós contratamos, isso começa a afetar nossa aplicação dos lucros, dos investimentos da companhia, porque nós agora vamos buscar de Deus direção. E mais uma vez, eu sou uma pessoa muito prática. Nós praticamos isso em nossa empresa. Nós temos uma empresa hoje nos Estados Unidos e o meu sócio, ele também compartilha comigo, é cofundador desse ministério, e tudo que nós vamos fazer, as decisões de expansão, decisões de investimento, nós temos que parar. E nós dizemos: Deus, se essa é a tua direção, dá-nos a sabedoria, dá-nos a unção. Não ficamos ali esperando uma bola de fogo aparecer, não ficamos aguardando um profeta ser enviado do outro lado da cidade para vir confirmar, mas nós cremos que Deus vai nos trazer através de conselho sábio, através daquele momento de dizer: Deus, nós estamos colocando em tuas mãos. Há uma sabedoria que vem, há uma inteligência que vem. Deus começa a fazer pequenas coisas e mudanças que realmente destrava situações, que nos leva a entender. Muitas vezes nós vemos uma situação econômica acontecendo, até mesmo no país. Deus nos dá sabedoria de como remodelar a companhia para acompanhar aquilo. Nós cremos que Deus traz novas oportunidades quando realmente nós entendemos que Ele está conosco e Ele nos capacita. Eu gosto muito de Isaías 60, quando fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para, e aí nós podemos, para ser isso, para fazer aquilo. Todas as áreas onde nós estamos,
nós temos aquilo que Deus colocou dentro de nós, temos todo o treinamento que nós passamos, temos a equipe que colabora junto, mas existe também a dimensão de uma unção sobrenatural que vem sobre nós para que possamos realizar aquilo que nós somos chamados para realizar com excelência e com destreza e com inteligência espiritual. Agora, Thomas, nós temos no Brasil, mais ou menos aí, uns 90 milhões de empreendedores e de pessoas que querem empreender. Esse boom aconteceu muito depois da pandemia, né? Então as pessoas começaram, muitas perderam seus empregos, outras não tinham outra opção, montaram o próprio negócio e estão até hoje. Então, se você pegar o período pós-pandemia, mais a situação do país, você tem muita gente empreendendo, coisa que você não tinha há alguns anos. Mas nem todo mundo consegue ter sucesso quando monta o próprio negócio. E eu queria ver que você me falasse por que alguns negócios dão certo, outros, às vezes até a ideia é até boa, e não dá certo. O que a pessoa tem que levar em consideração na hora de ter o próprio negócio? Eu creio que, esses assuntos são tão acertadíssimos, essas perguntas são tão esclarecedoras. Eu realmente entendo essa dor. Em primeiro lugar, um empreendedor bem-sucedido não é aquele que deu certo, é aquele que deu errado, mas não desiste. Deu errado, levanta, continua. Busca Deus, busca a igreja, busca colaboradores, procura ouvir, procura estar junto com o cônjuge quando somos casados e realmente ouvir juntos e entender ajustes que precisam ser feitos, coisas que nós podemos aprender com os nossos erros, que muitas vezes, eu creio que a grande maioria dos grandes casos de sucesso são resultado de muitos esforços fracassados, mas que a pessoa aprendeu, não desistiu, levantou, foi fiel, né? A Bíblia fala muito sobre ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Muitas oportunidades nos são dadas e nós precisamos nos ajustar, estar constantemente verificando o nosso coração, que o nosso coração está centrado em Deus, no propósito dele, no reino dele em primeiro lugar, e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que não podemos é ser teimosos em nossos próprios caminhos. Nós temos que perceber, ouvir e saber como trabalhar de uma forma que vai nos levar a um crescimento. Muitas vezes a gente erra e a coisa não dá certo, e quando você olha para trás você percebe, puxa, isso deu certo, mas por causa desse fator, as duas coisas que deram certo não deram certo porque houve esse erro. Se eu ajustar isto aqui, então é o recomeço, é o tentar de novo. Outra coisa que é muito importante, eu creio nesse mundo de negócios, é perceber, número 1, as pessoas certas. Nós precisamos das pessoas certas do nosso lado. Tem pessoas que nos ajudam e tem pessoas que nos impedem. Nós temos que orar, perceber, ter aquele senso. Tem pessoas que são ótimas até chegar num certo ponto, mas eles não conseguem enxergar daquele ponto adiante. E nós, porque às vezes somos presos emocionalmente com elas, nós acabamos prejudicando o sucesso dos nossos negócios, porque estamos presos emocionalmente a algo que Deus quer nos levar adiante. Não é deixar a pessoa de lado, mas saber realmente como ajustar o relacionamento e como estar aberto para novos relacionamentos que vão, de repente, nos levar a uma diretriz. Tudo isso que eu estou dando exemplo são coisas que aconteceram na minha vida. São fracassos que eu passei, decisões que eu demorei em tomar, que eu deveria ter tomado antes, e a minha demora em tomar aquela decisão de talvez desligar uma pessoa que estava prejudicando a companhia inteira, acabou atrasando o processo de Deus da empresa e nos levou, de repente, 8 meses para restaurar, para chegar naquele ponto que estava. Então, realmente, às vezes, a gente tem que parar, orar, ouvir, perceber e seguir em frente. Mas uma das coisas
que o empreendedor não pode ter medo, ele não pode ter medo de errar. Não pode ter medo de errar. Porque mesmo nos erros, aqueles erros vão te alavancar para o acerto. Se você não desistir e continuar e depender em Deus, nós vamos ver o sucesso. Agora, é claro, não existem fórmulas, não existem respostas rápidas, mas essas são algumas coisas que me vêm imediatamente quando eu ouço a sua resposta, a sua pergunta, me vêm essas respostas. Outro detalhe também muito importante é não tentar avançar na lua, como se diz, eu não sei a expressão certa. Muitas vezes a gente quer ir muito rápido e nós temos que dar pequenos passos, provar aquele conceito, aquela ideia, prova ela num ambiente controlável, trabalha ela, produz ela, tenha paciência, e quando ela está pronta para escalar, então ela vai ter um sucesso maior. São várias dessas coisas, e tudo isso tem que estar alinhado com uma vida de oração, com conselhos, pessoas que são conselheiros valiosos. Todas essas coisas nos ajudam em crescer os nossos negócios. Tom, você estava falando da importância de ter pessoa do seu lado que te ajuda a crescer. Infelizmente, o Brasil é um país que investe pouco na educação financeira. Essa é a realidade, né? Os nossos jovens, eles são educados para estudar, fazer o Enem, né? O vestibular, ter uma faculdade e depois tiver um empreguinho de carteira assinada. Mas poucos são educados a ser empreendedor. É muito difícil ver isso aqui no Brasil. Você acredita que a família, os pais, eles têm essa responsabilidade de ajudar os filhos nesse momento? De ensinar desde pequeno a importância de empreender, de saber lidar com dinheiro? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu creio que é extremamente importante. Meu pai, ele era um missionário, a visão dele era muito focado na igreja, no espiritual, mas uma das coisas que ele realmente nos ensinou é ser mordomos do dinheiro, sermos bons mordomos, sermos responsáveis, integridade e honestidade. Mas infelizmente o empreendedorismo não foi algo que ele conseguiria passar para mim, porque ele não tinha isso no DNA dele, não era algo que ele poderia nos passar. Então eu acho que a gente tem que buscar, eu acho, pessoas que podem nos ajudar, mas nós que estamos agora uma geração mais adiantada, né? Eu considero uma idade um pouco mais avançada do que outros. Eu estou realmente buscando levar isso para os meus filhos, e eu creio que os meus filhos vão ter uma consciência maior ainda para passar para os nossos netos. E eu creio muito que nós, como cristãos, e nós como empreendedores agora do reino, eu acho que essa conscientização, uma das coisas que eu quero dedicar a minha vida é realmente mentorear jovens empreendedores. Eu quero dedicar minha vida para ser um pai para aqueles que talvez têm pais que não conseguem ajudar nesta área. O segundo pilar, o KEN, o ministério que Deus nos confiou, que é Kingdom Enterprise Network, o segundo pilar da nossa visão é mentorear a próxima geração para que nós possamos levantar uma geração de empreendedores e empresários que vão realmente entender esses valores, e nós vermos os Elon Musk, os grandes líderes, né? Os Soros de uma geração com visão do reino, estabelecendo grandes empreendimentos, mas com valores focados na família e nos valores do reino de Deus. Thomas, muita gente que está assistindo essa entrevista é empresário, microempresário, um grande empresário, mas tem também aqueles que estão nos assistindo agora e que despertaram o desejo de montar um negócio. Isso é importante também, né? Isso é importante. Despertar esse desejo nas pessoas, isso é muito importante. E eu queria que, dentro da sua experiência, pelo que você tem acompanhado, não só aqui no exterior, desse mais ou menos aí um norte, assim, né? Dá uma dica, um norte sobre quais áreas as pessoas têm que estar atentas. Você olha, esse caminho aqui pode dar lucro, pode ser um ramo, vamos dizer assim, bom, da pessoa estar atenta que quiser montar um negócio nessa área. Fala pra gente aí.
Eu acho que talvez eu não seja a melhor pessoa em termos de tantas oportunidades que existem, mas vou compartilhar naquilo que eu tenho visto na minha experiência. Hoje, tem alguns fatores que nós temos que estabelecer como base de tudo. A primeira base, hoje existe uma necessidade de pessoas que têm consistência, seja produto, seja serviços, seja em qualquer área que você trabalhar, você, mais uma vez, vai devagar, construa algo que você vai poder oferecer com consistência. Se você vai oferecer um produto, não tenha pressa de oferecer 100 produtos. Vamos poder oferecer um produto com consistência, que toda vez que alguém compra, ele vai pegar a consistência e algo que realmente resolve o problema. Nós temos que ter uma visão de que os negócios não é algo que você vai ganhar dinheiro rápido. Você vai semear, você vai gerar uma expectativa e você vai atender aquela expectativa, seja na área de serviços, seja na área de produtos. Você quer, quando a pessoa precisa, ele vai lembrar de você. Quando ele precisa daquele serviço. Então, hoje eu diria que na área de serviços existe uma falta de credibilidade em prestadores de serviço que estão querendo fazer o mínimo para ganhar o máximo. Mas quando se encontra uma pessoa que está disposta a prestar um serviço de excelência e não está preocupada em quanto que vai ganhar daquilo, quando a pessoa precisa, ele vai lembrar de você. E quanto melhor solução você traz, maior recurso você vai ver vindo para o seu lado. A recompensa sempre é maior. Uma das coisas que nós temos que aprender a trabalhar, nós temos que trabalhar com as ferramentas que estão sendo colocadas em nossas mãos. Eu acho que qualquer produto ou qualquer serviço hoje, nós temos que, número 1, descobrir algo que está faltando consistência no mercado, algo que vai resolver a vida das pessoas de uma forma mais consistente, com qualidade melhor, algo inovador, mas algo inovador que as pessoas precisam, não de uma coisa que simplesmente é interessante porque a novidade acaba. O que vai ter durabilidade é algo que as pessoas precisam de uma forma consistente e contínua, mas que usa também todas as coisas que nós fazemos, que possamos utilizar, por exemplo, a inteligência artificial. Hoje é uma área que, se você consegue aplicar processos e soluções de inteligência artificial acoplado com aquilo que você pode oferecer, isso vai te colocar na vanguarda, isso vai te colocar diante da concorrência. Então, tudo isso são processos, procedimentos, maneiras de diminuir custo através de automatização. E um dos grandes segredos do negócio é você buscar oferecer, seja serviço ou produto, por um valor justo, por um valor que favorece não você apenas, mas favorece o seu cliente. Por exemplo, eu estou com um grupo entrando dos Estados Unidos com a área de restauração de cabelo e toda essa área. Então, aqui no Brasil tem um preço. Lá nos Estados Unidos é um preço muito maior. Essa pessoa, ele quer oferecer algo nos Estados Unidos que possa favorecer o cliente por um preço mais acessível, porém um preço que dê justiça àqueles que estão provendo o serviço. Então não é explorar o mercado, mas é realmente estabelecer algo duradouro, algo que vai ser difícil a concorrência vencer você, quando você joga qualidade, consistência, pontualidade e preço. Então, quando você tem esses fatores juntos, você vai conseguir conquistar sua parcela do mercado. Thomas, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre, você começou a falar, falasse um pouquinho sobre o CAN. O que é o CAN? Como é que as pessoas podem ter acesso a esse projeto maravilhoso pela internet? Vou até pedir o pessoal da produção depois
para colocar o link aqui, colocar o site aqui para as pessoas terem acesso. Fala um pouquinho desse projeto que você desenvolve, que é muito interessante. O Kingdom Enterprise Network foi algo que Deus gerou no meu coração. Eu passei por um processo de transição de pastor de igreja para empreendedor na cidade de Nova York, e esse processo levou aí uns 4, 5 anos de uma luta, de brigar com alguns valores que eu tinha como depósito na minha vida e que eu tive que questionar e dizer, peraí, eu tenho que reavaliar esses valores. Eu não quero simplesmente comprar uma solução, eu não quero simplesmente comprar uma resposta, eu quero realmente ver como isso se aplica na prática. E, na verdade, são aplicando os valores do reino de Deus no mundo dos negócios e mudando a mentalidade de como você, um empreendedor, uma empreendedora, pode realmente usar o seu chamado secular, o seu chamado, o seu treinamento, o seu profissionalismo para trazer realmente valores e mudança de cultura ao nível e à esfera de influência onde Deus te colocou. Então nasceu o Ministério Kingdom Enterprise Network, que eu não tenho tempo hoje, mas se você quiser anotar, nosso site é Kingdom Enterprise Network, só as primeiras letras, K-E-N, B2B, porque B2B é a nossa sigla, Build to Bless, construir para abençoar. Então, KENB2B.com. É simples assim. Lá você vai encontrar nossos pilares, nossos valores, nossos fundamentos, formulário para você fazer parte da comunidade internacional do CAN B2B. Você pode, então, ter acesso aos cursos. Somos um ministério há apenas 2 anos em formação, então estamos ainda trazendo conteúdo, trazendo de outras fontes. Acabamos de lançar o nosso primeiro livro, Reforma Cultural, O Reino Invisível. Nós podemos colocar à sua disposição. Nós nos vemos como um ministério que vai ser recurso para a igreja, para a formação de núcleos de empresário dentro da igreja. Você que é um pastor, gostaria de ter um núcleo de empresários com missão, com direção, com propósito, sendo desenvolvido dentro da sua igreja. Nós somos um recurso para te ajudar com mecanismos, com práticas, com dinamismo, com conferências, podemos trazer preletores para conferências que você pode fazer um almoço com seus empresários e nós podemos inspirá-los e trazer conteúdo, cursos que podem aplicar tanto na parte inspiracional como na parte prática de como começar negócios, como desenvolver o negócio com valores do reino de Deus, mas somos também um recurso para empresários, para grandes empresas que querem treinar o seu pessoal, querem conselheiros, coaches, pessoas que realmente entendem valores do reino de Deus, mas tudo isso ainda estamos ainda na fase inicial, estamos construindo essas plataformas que eventualmente vai se tornar uma plataforma também de recursos para que as pessoas possam conectar nos Estados Unidos, na África, na Ásia. Nós vamos estar criando uma plataforma onde pessoas também vão encontrar oportunidade de negócios, tanto no país como internacionalmente. É uma visão de grande alcance, vai ter seu lado acadêmico e educacional, preparando jovens empreendedores para realmente começar empresas com mentores, com pais, com educadores, e também nós estamos visualizando eventualmente gerarmos esse fundo de capital de investimento para auxiliar startups. Enfim, é uma visão muito grande, mas hoje, a princípio, nós já temos aí a comunidade internacional, já temos conteúdo para oferecer e principalmente para as igrejas, recursos para ajudar você a começar o seu núcleo de empreendedores do reino dentro da sua igreja. Ok, Thomas, muito obrigado por conversar conosco aqui da Comunhão. Parabéns por esse trabalho que você está desenvolvendo. Deus abençoe o seu ministério. Amém. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês e vamos trabalhar juntos e vamos mudar a cultura juntos.
E aí, gostou do nosso bate-papo? Que assunto interessante, né? Pois é, então eu vou te pedir aquilo que eu sempre peço aqui, para você clicar, curtir, compartilhar, comentar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Muito obrigado e até o próximo Comunhão Entrevista.